Vamos à revisão dos nossos conteúdos e completamente revisando tudo isso. Questão A1 diz que abaixo estão representados 4 vetores A, B, C e D. Lembre-se, vetor sempre se representa através de uma letra minúscula com uma seta indicada em cima. Analise a expressão verdadeira. Eles vão dizer A é igual a C. Aparentemente, a A tem o mesmo módulo, ou seja, tamanho, certo? Do Z. Tem a mesma direção, certo? Que é horizontal, mas não tem o mesmo sentido. Um está da esquerda para a direita, está para a direita para a esquerda. Então a gente não pode dizer que eles são iguais. Ele diz que A é igual a B, que é igual a C, que é igual a D. Um vetor para ser igual ao outro precisa ter as três características: módulo, direção e sentido, exatamente iguais. A gente vê que A e B é diferente. B é igual a C, já vimos que é diferente. B é igual a D, aquela mesma história, tem o mesmo módulo, ou seja, o mesmo tamanho, tem a mesma direção, é vertical, mas o sentido também são diferentes, um é de cima para baixo, outro é de baixo para cima. E C, ele é diferente de A, como eu já expliquei, tá? A e C tem o mesmo módulo, tem a mesma direção, mas porém sentidos opostos, então seria um negativo do outro. Então essa é a resposta certa, a letra E. A figura abaixo mostra três vetores x, y e z, certo? Então assinale a relação vetorial correta. O que é que acontece? Ele me diz aqui, ó, que as extremidades y está ligada à origem de z. Logo, se a gente efetuar a soma de y com z, a gente vai achar o vetor x. Lembre-se, para a gente fazer a regra do polígono, a gente junta os dois vetores e pega o início de um do primeiro com o final do último, e aí forma um vetor resultante. Por isso que o vetor x é igual ao vetor y mais o vetor z, certo? Essa é a indicação, sempre. Juntam os vetores e aí início de um com o final do outro. Dados os vetores A e B indicados na figura, efetue graficamente a sua adição utilizando a regra do polígono. A gente vai pegar o A, certo? Como está aqui, colar o B e depois fazer o vetor S, que é o vetor resultante. Precisa ser só S? Não. Vocês que sabem, tá? Fiquem à vontade. Assinale a fórmula vetorial correta para os vetores apresentados. A gente pode analisar justamente também a mesma coisa, ó. A extremidade de U está ligada à origem de Z, ou seja, ó, U e Z, então o vetor resultante é o vetor V. E isso me dá como resultado a letra A, ó. O U começa e o U está ligado com o início de Z. Isso me indica que é uma regra de polígono, só por isso. Se eu tiver o final com o início do outro, eu posso indicar regra do polígono. No exemplo 2 aqui, a gente não podia fazer isso, ó, ter início com início e aqui ter final com final. Se eu tiver final com início, então quer dizer que é esse mais esse aqui. Ok? São dados dois vetores, A e B. Qual alternativa representa corretamente a soma os vetores dados no sistema? Ó, A e B, se a gente vai olhar o vetor soma por coincidência, tá? Lembre-se, início com final de outro. Se a gente observar em todos, não tem. O único que vai observar, certo, de acordo com as ordens, é a letra C, que a gente usa a regra do paralelogramo. Que é o que? Coincidir, agora já é diferente. Lembre, polígono, paralelogramo. Aqui a gente estava fazendo pelo polígono. Início de um, final do outro. Final de um, início do outro. Aqui a gente vai observar também do paralelogramo, que é o que? Formar uma figura, um paralelogramo. De quatro lados, como se fosse um retângulo, porém não com ângulos retos. Tá? Então, se a gente observar nos outros, a gente não vai conseguir achar vetores, certo? Que a gente faça a união deles aqui e ache o vetor resultante. Pela regra do paralelogramo, sim. Que aqui, ó, juntamos as extremidades do início, cola início de um com o início do outro. Formam ângulos paralelos, ó, daqui, ó, eu traço aqui de um lado, opa, daqui eu traço aqui do lado e esse eu traço aqui embaixo. E essa diagonal é a chamada vetor, é chamado vetor resultante dos dois, certo? Extremidade de um com extremidade do outro eu torno o vetor resultante. Questão 6.
Escreva a relação vetorial nas situações seguintes, certo? Aqui, ó, eu tenho uma soma por regra de paralelogramo, A mais C igual a B, certo? O 2 está me dizendo que a extremidade de cada vetor coincide, certo? Um com o outro, então o vetor resultante ele é zero. Não há desses três vetores um vetor que se torne resultante. Então são três vetores diferentes que no final torna-se um zero. E no ponto 3 ele está dizendo que A mais C é igual ao vetor resultante B, certo? Determine o valor de soma graficamente dos casos e calcule o seu módulo. Ó, eu somo aqui, se eu somar os dois, 6 mais 2, obviamente 8. Letra B, 8 de para um lado, 4 para o outro, eu diminuo, dá 4 unidades. A letra C forma um teorema de Pitágoras, porque forma um ângulo de 90 graus, certo? E aqui, na letra D, já é um pouco diferente. A gente vai usar, se ele tem 3 unidades, lembre-se, A ao quadrado mais B ao quadrado, 2AB, valor cosseno do ângulo, certo? Então, 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 2 vezes 3 vezes 3 vezes o cosseno de 60, que isso no final dá 3 raiz de 3 unidades, certo? Não esqueçam essa fórmula na hora de resolver os problemas. Oitavo, determine o módulo vetor do vetor soma dos quatro vetores representados abaixo, A, B, C e D, certo? Então, somando tudo no final, a gente vai achar um vetor AB, que é um vetor de triângulo retângulo, com 3 unidades de um lado, 4 unidades do outro, ó. 4 unidades, 3 unidades, a gente faz o teorema e acha 5 unidades. O móvel se desloca 300 metros para o norte e a seguir 400 metros para o leste. Determine o módulo e o deslocamento resultante, a soma vetorial, certo? 300 e 400, fazendo o teorema de Pitágoras, a gente acha 500 metros. Represente graficamente o vetor D é igual a V2 menos V1. Lembre, quando tem um menos é operação inversa, você muda o sentido do objeto. Se ele está virado inclinado para cá, para baixo, ele vai ficar inclinado para cima. É só como se estivesse invertendo os vetores. Aqui é a mesma coisa, é só inverter para cá. E agora, invertendo para cá, a gente consegue fazer o vetor de deslocamento com 2. São dados os vetores V1 e V2, respectivamente 6 unidades e 8 unidades, certo? Represente os vetores S igual a V1 mais V2 e D igual a V2 menos V1. Aqui do lado você tem a forma, ó, teorema de Pitágoras, dá 100 que dá 10 unidades, e o outro, mesma coisa, dá 100 que dá 10 unidades. Tá? 12. É dado o vetor V de módulo igual a 2, direção vertical e sentido ascendente. Tá aqui. Representado pelo segmento orientado na figura ao lado. Determine os módulos graficamente dos vetores 2V, 3V e menos V. Ó. Se é menos 2V, já sabe sentido contrário. Se é 3V na progressiva e menos V ao contrário. No esquema estão representados os vetores A, B e C e os vetores de módulos unitários I e J. Determine os vetores ABC em função de I e J. Certo? E aí você tem as formas de resolver. Um móvel percorre uma trajetória circular de raio 6 centímetros. Então vamos lá. Completando meia volta em 24 segundos. Determine nesse intervalo a variação do espaço, ou seja, a variação do espaço 2πr sobre 2 dá 6π e o módulo vetorial π sobre 4. Vamos a 15. Um móvel percorre a trajetória de curva indicada, sendo Vm a velocidade escalar e Vm a velocidade média. Vale escrever o que? Resposta letra C, que é o módulo da velocidade média, o vetor velocidade média, ele é menor do que a velocidade média comum. Ok?